Nós vamos dar início então. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, trazidos pela Tua graça, o Teu amor, para conhecermos o Senhor pelo revelar do Teu Espírito, conhecermos o Teu eterno propósito, Senhor, manifesto na pessoa gloriosa de Cristo. Senhor, revela-nos a Tua vontade e nos concede por Tua graça, corações desejosos por nos submetermos ao Teu falar, Senhor. Que a Tua palavra em Apocalipse trabalhe em nós, penetre em nós como uma espada afiada e possa julgar tudo aquilo, Senhor, que está em desacordo com a Tua vida santa, Senhor. Teu propósito é santificar para o Senhor o povo a quem o Senhor chamou, em Cristo Jesus. Senhor, é necessário que sejamos aperfeiçoados, que sejamos trabalhados, que sejamos disciplinados, Senhor, que sejamos santificados em Cristo, separados totalmente para o Senhor. Por isso, Senhor, trabalhe com a Tua palavra em nós, esta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos então retomar nosso estudo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, que nós estudamos na última reunião, ele vai nos falar, como de fato vimos ali no estudo até o verso 10, sobre a manifestação do reino milenar de Cristo. E temas importantes que ocorreram antes, durante e depois da completação dos 1000 anos do exercício do reino pelo nosso Senhor Jesus e pela sua igreja. Então nós vemos que Satanás foi aprisionado, acorrentado e selado e lançado no abismo durante 1000 anos, para que ele não mais seduzisse as nações. Irmãos, veja que mesmo no período da dispensação do reino milenar de Cristo, o Senhor estará ainda trabalhando e restaurando todas as coisas. Aliás, o reino de Cristo, o reino milenar, é o último período da restauração de todas as coisas, que começou desde a queda de Adão, Por que nós falamos isso? Porque, conforme temos estudado Apocalipse, temos visto que o Senhor julgou a terra, julgou o mundo, julgou as pessoas que estavam no mundo, disciplinou, através, seja dos selos que foram abertos, das trombetas que foram tocadas, principalmente das taças da ira de Deus que foram derramadas. O Senhor vem julgando a terra. Quando o Senhor Jesus então vem na sua segunda vinda, ele ainda trava a batalha do Armagedon para destruir os exércitos das nações que, sob o comando do anticristo, desejam destruir Jerusalém, o povo judeu, e também se opor à segunda vinda de Cristo. Nós vimos isso nos estudos passados. Então o Senhor destruiu aquele exército e subjugou as nações. Por isso diz que ele reinará com a sua vara de ferro. Ele será um rei justo sobre todas as nações. O importante, irmãos, é nós fazermos um paralelo aqui, ou uma conexão entre o reino de Cristo e o fato de que enquanto o Senhor reinar, ele reinará de Jerusalém terrena, enquanto o Senhor reinar, haverão pessoas ainda nesse mundo, nações que não compõem a descendência celestial de Cristo, que são os santos, que são os regenerados, os nascidos de novo, a igreja. Então nós podemos colocar aqui quem é que vai estar durante esse período milenar, para ficar bem claro para nós. Nós teremos a igreja, composta nesse momento do período milenar pelos vencedores.
Então, somente os vencedores que vão receber o galardão, conforme nós estudamos na reunião passada, é que estarão reinando com Cristo nesse período de 1000 anos. Então, não será toda a igreja, porque aos cristãos que negligenciaram o desenvolvimento da salvação e não amadureceram, não lhes será permitido reinar com Cristo. Ok. Basta você se lembrar da parábola das virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. A diferença entre as prudentes e as nécias é uma só. Qual? Que as prudentes tinham as suas vasilhas cheias do azeite. E o azeite é uma figura do Espírito Santo. Então ali a figura das virgens prudentes significa que elas estavam cheias do Espírito Santo. As nécias, que também mantinham a mesma qualidade virginal, digamos assim, ou seja, também eram cristãos, só que elas não tinham um azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, aguardando a volta do noivo. Tinham azeite, mas o azeite não era suficiente. São um modelo de cristãos imprudentes, porque tem o Espírito, mas o Espírito de Deus não está totalmente desenvolvido nessas pessoas. Essas pessoas não são cristãos maduros, não estão cheias do Espírito de Deus. Então vocês viram esse paralelo? E essa diferença entre cristãos maduros e cristãos carnais, meninos em Cristo, como o Senhor se refere à igreja em Corinto, vós sois carnais, meninos em Cristo, porque no meio de vocês há ainda dissensões, né? Como que Paulo, o Espírito de Deus, melhor dizendo, através de Paulo, teve que exortar, corrigir, disciplinar a igreja em Corinto, porque eles eram ainda meninos em Cristo, tinham Cristo, porque senão não poderiam nem ser chamados de igreja. A carta começa como? A igreja em Corinto, né? E é interessante, irmãos, que Paulo diz que aquela igreja, no que é concernente aos dons, ela era rica, ela tinha toda sorte de dons, mas eles eram crianças, não tinham maturidade espiritual. E hoje as pessoas primam muito pela manifestação de sinais, de dons miraculosos no meio das reuniões. Quem fala em línguas, quem cura quem expele demônios e assim por diante. As pessoas fixam nesses pontos e julgam uma assembleia, a maturidade de uma assembleia, através dessas manifestações miraculosas em meio às reuniões. E a igreja em Corinto tinha toda a sorte de dons, era rica em dons, mas era imatura espiritualmente, a ponto de ser chamada de uma assembleia que eram meninos em Cristo, eram crianças, eram o que? Infantis espiritualmente, né? Então o reino de Cristo será composto, esse reino milenar, por Cristo, pela igreja, a parte vencedora galardoada, aqueles que foram fiéis ao Senhor, e aqui você coloca inclusive os mártires, desde os tempos dos primórdios até o tempo da grande tribulação, que o anticristo vai estar perseguindo os cristãos e matando cristãos ainda. Então os mártires, né, aqueles que foram decapitados, aqueles que foram presos, aqueles que foram perseguidos por causa do testemunho de Cristo. As nações, como nós vimos lá em Zacarias 14, haverá ainda os povos, as nações aqui na terra. Agora, irmãos, quem são essas nações? Se nós estudarmos o capítulo 25 de Mateus, lá, eu acho que mencionei isso na última reunião, na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, ele reúne as nações e ele separa os chamadas ovelhas dos cabritos. As pessoas tendem a achar que essa separação é uma separação entre cristãos e pessoas do mundo. Não é, irmãos. Essa separação é separação entre pessoas do mundo que não eram regeneradas,
mas vendo tudo que estava acontecendo naquele período final, ajudaram a igreja que estava aqui na terra ainda sendo perseguida. Então, essas pessoas temeram ao Senhor, embora não fossem regeneradas. Então, o Senhor faz essa separação. Os cabritos, sim, eram pessoas que não temeram a Deus, mas as ovelhas eram pessoas deste mundo que temeram ao Senhor diante de todos os acontecimentos e que estavam vivas ao tempo da volta do Senhor. Irmãos, essas pessoas que o Senhor diz: olha, vocês vão entrar no meu reino, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive desnudo, vocês me deram de vestir. Aí eles mesmos perguntam, olha só que interessante, essas pessoas perguntam: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso pelo Senhor? Aí ele diz: quando vocês fizeram por um desses meus pequeninos. Esses pequeninos são os irmãos do Senhor. O Senhor é o nosso irmão mais velho, né? E a igreja, os crentes, são os seus pequeninos irmãos. Então, quando vocês fizeram por esses meus pequeninos irmãos, foi quando vocês fizeram isso por mim. Então, vocês terão a possibilidade de estar aqui durante o reino, meu reino. Vocês serão as nações que vão compor o meu reino. E eles virão, irmãos, Zacarias faz essa menção muito bela lá no capítulo 14, que eles virão sendo ensinadas pelos judeus, virão adorar o Senhor Jesus. Mas repito, não como igreja, não como a porção celestial do reino de Deus. Lembrem-se, irmãos, para que sejamos regenerados, o Senhor deu o caminho. Quem crer em mim, segundo as Escrituras, aquele que me receber, e tudo isto é pela fé. Nós somos justificados pela fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Então temos a porção celestial dos justificados pela fé, porção terrena das nações que temeram o Senhor diante de todos os acontecimentos. Só que Deus ainda está trabalhando, mesmo no reino de Cristo, Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. Então, Ele como que passa mais uma última peneira. Qual que é essa última peneira? Faltou um detalhe antes de eu falar sobre isso. Além das nações, além do povo celestial, nós teremos os judeus, que estavam aqui ao tempo da volta do Senhor, que estarão aqui. Lembra-se que Zacarias diz que quando o Senhor volta, ele pisa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e esse monte se parte ao meio e cria um grande vale, onde os judeus que estavam cercados, sitiados pelo exército do anticristo, fogem por ali. Então, na volta do Senhor, haverão ainda judeus que vão reconhecer que aquele Cristo que eles crucificaram lá atrás, que eles diziam que não era Cristo, né, é o verdadeiro Messias. Eles vão reconhecer isso. Então aqueles judeus que estiverem vivos a esse tempo, que vão clamar pelo Senhor, que vão reconhecer o nosso Senhor Jesus como o Messias, como o Cristo, vão poder também participar do reino de Cristo, certo? Mas como sacerdotes terrenos, não como sacerdotes celestiais, porque o Senhor deu esse título à sua igreja: eu tenho para mim um povo de propriedade exclusiva, uma nação de sacerdotes, um povo que procede de toda a tribo, língua, nação, né, de todos os povos. Então essa é a igreja, uma nação de sacerdotes celestiais. Mas no período do reino milenar, haverão também os sacerdotes terrenos, que serão compostos pelos judeus arrependidos, que foram salvos pela segunda vinda do Senhor e estarão aqui na terra. Então nós temos essa composição. E Deus está ainda restaurando, ainda no período milenar de Cristo, Ele está restaurando todas as coisas.
E a sua última peneira, irmãos, vamos imaginar alguém que está peneirando uma areia. Ele pega uma peneira mais grossa e passa aquela peneira, tira, digamos assim, a sujeira mais grossa. E aí vem uma segunda peneira, uma peneira mais fina, e novamente há uma peneiração daquela areia, para que então saia os mínimos detalhes, né? As sujeiras mínimas, né? Também saiam as imperfeições, até a areia ficar totalmente limpa lá embaixo. No reino milenar de Cristo, qual é a última peneira, a mais fina, que Deus vai permitir que seja utilizada? Essa última peneira, irmão, se chama o próprio dragão, o próprio diabo. Porque Cristo o aprisionou, Deus o aprisionou no começo do reino milenar de Cristo. Mas ao final dos 1000 anos, em que aquelas pessoas, aquelas nações contemplaram o reino do Senhor Jesus, mas que são nações terrenas ainda, né? O Senhor permite que Satanás seja liberto, que ele saia pelo mundo novamente para seduzir as nações. Então, essas nações, ou parte delas, sob a liderança de uma nação chamada Gog e Magog, que eu esclareci para os irmãos, se refere à Rússia. Então, parte dessas nações, novamente, de todas as extremidades da terra, a palavra diz, se reúnem para sitiar. O que é sitiar? Cercar a cidade amada de Deus e o acampamento dos santos. O que é essa cidade amada? É Jerusalém terrena e o acampamento dos santos. Por quê? Porque os santos vencedores estarão com o Senhor, regendo as nações. Então eles vão estar acampados, porque acampado fala de um lugar provisório, ainda não é a morada definitiva desses sacerdotes celestiais, desses príncipes de Deus, né? Então as nações vêm novamente de todas as extremidades e cercam e sitiam novamente a cidade. E aí o Senhor vem e com fogo destrói essas nações que novamente se levantaram. Então Deus deu uma última oportunidade no reino milenar para que as nações, os povos que estivessem aqui, se submetessem a Ele, fossem restaurados. O que aconteceu após os 1000 anos? Essas nações que ficaram aqui, certo? Vão se levantar, parte delas, né? Não todas, mas parte delas vão se levantar novamente, uma última vez, contra Deus e contra Cristo. E aí serão destruídas, serão queimadas, como aquela última peneira, irmãos, o último passo dessa restauração que Deus começou lá após a queda de Adão. Então é interessante isso, porque depois dessa última peneira, aí sim, nós vamos estudar isso hoje, eu não quero me adiantar. Aí você tem todas as coisas restauradas. Aqueles povos que sobraram, que não se levantaram contra o Senhor nessa última peneira, nessa última ato de sedução do diabo, essas pessoas permanecerão, né, como povos a serem regidos pelo reino de Cristo, tá? Então vamos agora avançar a partir dessa introdução que eu fiz. Vamos a partir do verso 10, capítulo 20, verso 10. O irmão leia para me ajudar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos pensar no lago de fogo como um depósito em que Deus vai depositar todas as coisas negativas do universo. Sabe aqueles incineradores que você joga todo o lixo lá para ser queimado? Vamos pensar que o lago de fogo e enxofre é isso. Então, Deus jogou já quem lá?
Aí o texto é muito claro. Deus lançou lá 1000 anos antes o anticristo, né? Que aqui é mencionado como a besta, certo? Ele lançou também 1000 anos antes o falso profeta, que é aquela besta que emerge da terra, lá no capítulo 13. O anticristo é a besta que emerge do abismo, e o falso profeta é a besta que vem da terra, né? Não que emerge, mas que vem da terra, conforme é narrado lá. E agora ele lançou o chefe deles. Quem é? O dragão, o diabo e Satanás. Lançando esses três, todas as coisas negativas do universo já foram removidas? Ainda não. Falta ainda coisas negativas para serem removidas. Então, veja o que diz aí o verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essa expressão, de cuja presença fugiram o céu e a terra e não se achou lugar para eles, está relacionado ao velho céu, à velha terra. Como nós vamos ver no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor diz assim: vi, né, João falando, né? Vi novo céu e nova terra. Está vendo? Então nós temos um céu e uma terra anterior, e o céu podemos entender aqui como sendo a atmosfera. Quando nós saímos e olhamos para cima, essa visão que nós temos não é uma visão de ir até o terceiro céu, mas o céu, o primeiro céu, digamos assim, né? Essa atmosfera. Então esse céu que nós vemos é o céu atual, que nós vamos denominar aqui, só para efeito de aprendizado, como o velho céu. É esse que nós estamos agora. E a velha terra é essa terra que nós estamos agora. Por que eles são velhos? Porque eles são primeiros, digamos assim. E por que Deus não vai permanecer com eles? Muito simples, irmãos. Quando houve a queda de Adão, o que Deus falou para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Então toda a criação se tornou amaldiçoada por causa do pecado, por causa da desobediência da palavra de Deus. A criação foi feita de forma perfeita, plena, para manifestar a glória de Deus, mas ela foi tocada e corrompida pelo pecado. Irmãos, vamos pensar no seguinte: hoje a gente sai na rua, tem um cachorro ali na rua, se ele é muito bravo, ele já avança e morde a gente, né? Um leão, então, se a gente der de cara com um leão numa savana, provavelmente ele vai devorar a gente. Ou seja, a criação ataca o ser humano, né? E o ser humano corrompe a criação. E tudo isso por causa do quê? Por causa do pecado. A palavra diz que depois que Deus restaurar todas as coisas, a criança vai brincar com a áspide, com a serpente, né? Vão brincar com os leões, porque o Senhor vai remover toda essa ferocidade da criação, né? Mas, então, o que o Senhor está dizendo aqui? Este céu e essa terra fugiram da presença dele, não se achou mais lugar para esse céu e essa terra que temos agora, porque eles foram tocados e foram amaldiçoados por causa do pecado. E o Senhor vai precisar também restaurar isso, mas eu não quero me adentrar nesse tema agora com os irmãos. O que é dito aí ainda no verso 11? Que foi estabelecido um grande trono branco. Aqui a expressão branco fala de justiça, é um sinônimo de justiça. O que é branco significa o que é puro, o que é justo. Então esse trono branco estabelecido é um trono estabelecido em justiça. E quem é que está assentado neste trono para julgar? Quem é este cuja presença fugiram a terra e o céu? Nós podemos nos servir de alguns textos para chegarmos à conclusão. Eu quero convidar os irmãos
para nós abrirmos lá em João capítulo 5, Evangelho de João. Vamos ler o verso 22. Irmão, lê para nós. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Não é um tribunal de julgamento, aquele trono, né, que foi estabelecido, o grande trono branco. E nós vamos ver que é para exercer juízo. Mas mais alguns textos. Vamos em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, verso 42. Nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E aqui está falando sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Veja o verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Falando do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, né? E Deus mandou pregar o que acerca dele? E testificar o quê? Que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Mas o último texto, irmão, 2 Timóteo capítulo 4. Tem vários textos, tá? Mas 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjunto de perante Deus a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Está vendo? Jesus há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Nós estamos vendo isso lá em Apocalipse capítulo 20, a manifestação do Senhor, a sua segunda vinda e o seu reino milenar, né? Agora vamos voltar para Apocalipse. Então, a nossa resposta, que nos parece o mais coerente com o que a palavra diz, que quem está sentado nesse grande trono branco é o nosso Senhor Jesus, a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Lembram-se daquela passagem que eu citei de Mateus, em que o Senhor Jesus, na sua vinda, né, vai separar cabritos de ovelhas. Ali está todo mundo vivo ainda, né? E agora veja o que diz o verso 12 aí. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, há aqui uma segunda, uma ressurreição, mas essa ressurreição tem um grupo muito restrito. Quem é esse grupo? Os incrédulos. Quando diz aqui que se achavam mortos, tanto os grandes como os pequenos, em pé diante do trono, se eles estavam em pé, nós podemos concluir que eles foram trazidos à vida novamente, eles foram ressuscitados para serem julgados. Por que aqui não é a igreja, irmãos? Por que aqui não é a igreja? Porque a igreja já foi ressuscitada, né? Paulo narra sobre isso. Ele diz assim: nós, os que estivermos vivos, de maneira alguma precedemos aqueles que morreram. Então os mortos serão ressuscitados,
arrebatados, e nós os vivos também seremos arrebatados e transfigurados, e estaremos com o Senhor. Só que o que acontece? A igreja ressurreta, arrebatada, parte dela reina com Cristo, mas parte dela está em disciplina, né? Da geena de fogo, aqueles que não foram cristãos, que foram fiéis a Deus. Aqui, no tribunal do grande trono branco estabelecido, é uma ressurreição estritamente para todos aqueles ímpios e incrédulos que não creram no Senhor, que preferiram seguir o dragão, o diabo, a besta e o falso profeta. Então aqui é que eles serão ressuscitados para serem julgados. Por isso nosso Senhor é juiz tanto de vivos como de mortos, tá bom? E é interessante, porque aqui diz que se abrem livros, né? Rolos. Aquela ideia dos pergaminhos antigamente, no original, são aqueles livros-rolo, como se fossem aqueles pergaminhos que a gente vê nos filmes antigos. Então esses livros-rolos são abertos. E o que tem lá, irmãos? Todas as ações, todos os atos praticados por essas pessoas estão registrados nesses livros. Então será manifesto para elas todos os atos que elas praticaram, e elas serão julgadas por esses atos. Todos os seus pecados, todos os seus atos de rebeldia estão registrados nestes livros-rolo, né? O texto é muito claro quando ele diz assim, que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, no plural, livros, no plural, tá? O Senhor diz assim, que uma árvore má não pode produzir fruto bom. Isso é uma incoerência. Então, o Senhor está manifestando a essas árvores más os frutos que elas produziram. Todos os frutos, durante toda a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu acho tão interessante que o Senhor é verdade, Ele é luz. Se Ele lançasse essas pessoas já no lago de fogo, Ele continuaria sendo justo. Mas Ele quer dar a conhecer a elas o porquê elas estão indo para lá. Então, a Ele já é conhecido, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece tudo o que se passa nos nossos corações e nos corações dos ímpios também. O Senhor mesmo fala isso. O homem olha o exterior, mas eu vejo o interior. E aí o Senhor fala para os religiosos da época em que Ele veio na sua primeira vinda: vocês são como sepulcros caiados, porque por fora vocês têm uma boa aparência, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Então nada é escondido ao Senhor, só que Ele agora vai manifestar, porque tem tanta gente no mundo que não creu no Senhor, que não recebeu e se acham tão boas, se acham pessoas maravilhosas. Quando você diz a uma pessoa que não crê no Senhor que ela nasceu no pecado e que nada que ela faz pode agradar a Deus, isso dá um choque nela. Ela não admite isso, né? Quem sabe nós também, antes de conhecermos o Senhor, não éramos assim. Eu lembro até hoje que eu fazia umas brincadeiras com a minha mãe. Eu dizia para ela assim: mãe, eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja, mas digamos que se uma criança vai morrer atropelada, eu pulo na frente do carro e salvo a vida da criança e morro. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? A minha mãe: você vai para o inferno. Eu falei: eu não acredito nisso. Eu ficava indignado com aquilo, né? Como se eu morri fazendo uma coisa boa, eu vou para o inferno? Mas é uma questão de natureza, irmãos. É uma questão de natureza, né?
Então o Senhor vai dar a conhecer a essas pessoas os seus frutos, porque elas se acham muito boas, muito justas, né? Pessoas muito corretas, né? E a nossa justiça para Deus, a justiça do homem, é como trago de imundícia, como diz o profeta. Então esses livros no plural estão sendo abertos para manifestar as obras dessas pessoas. Agora existe um outro livro também que foi aberto aqui. Qual é o livro, irmão? Se nós estamos atentos ao que estamos estudando. O livro da vida. Não é verdade? Está aí no verso 12. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Neste livro a inscrição é diferente. Neste livro não estão anotados as ações, as obras. Neste livro é um livro que está anotado o nome de todos aqueles que foram salvos. De toda a igreja de Deus está anotado neste livro. Cada um dos nomes. Ou seja, só pode ter o seu nome registrado nesse livro quem é um filho de Deus. Quem recebeu a Cristo Jesus. Quem não está anotado neste livro, obviamente então, são pessoas que não creram em Deus, que não foram regeneradas, tá? É importante nós termos esse dado. Agora vamos para vamos aqui ler o verso 13, que diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, porque o Senhor vai julgar, né? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, que é o Hades, né? Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Irmãos, há uma grande discussão sobre esse verso 13, sobre a questão do mar dar os seus mortos. Porque, segundo a palavra de Deus, todos os homens que morrem, eles descem ao Hades. Isso é importante. A palavra registra que eles descem ao Hades. O Hades é o lugar dos mortos, é o além. Nós vamos ler alguns textos sobre isso. E no Hades há duas seções. Uma seção chamada lugar de tormento, e outra seção chamada paraíso, ou seio de Abraão, seio de Abraão. Então, dentro desse além, ou seja, todos nós que partimos dessa vida, nós vamos ser direcionados para este lugar. Aqueles que são filhos de Deus, eles irão para o paraíso de Deus, ou o seio de Abraão. Aqueles que não creram em Deus, eles vão para o lugar de tormento, que não é o lago de fogo, tá? Não é o lago de fogo. Vamos ler alguns textos sobre isso antes de eu avançar sobre esse tema do mar. Por que eu estou dizendo do mar? Porque lá diz assim, que o mar deu os seus mortos, mas todos os mortos estão no Hades, não estão dentro do mar, né? Então vamos ler alguns textos sobre essa questão. Lucas 16, verso 22 e 24. Evangelho de Lucas 16. Verso 22 ao 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
sou atormentado nesta chama. Pode ler o 25, Ana. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, essa parábola, né, que fala do mendigo, que é Lázaro, e desse homem rico, eles são a prefiguração de duas pessoas, né? Cristãos, justos, regenerados, e não cristãos, homens ímpios. O rico é uma prefiguração dos homens ímpios, que se regalam nesta vida, que encontram nessa vida toda a sua fonte de prazer. E os cristãos são aquelas pessoas que passam por dificuldades nessa vida, por tribulações, né? Então, seria uma tipificação de Lázaro. Eles dois morrem. E aí, irmãos, nós temos aquele problema que nós colocamos inicialmente antes de ler a passagem. Um vai para o paraíso de Deus, o chamado seio de Abraão, um lugar de descanso, em que o Senhor Jesus diz que ali serão consolados, né? Mas o outro vai para um lugar de tormento, um lugar que se chama, que o Senhor Jesus denominou aqui de inferno. Inferno não é o lugar definitivo das pessoas ímpias, é um lugar de tormento, em que elas aguardarão lá até o dia da sua ressurreição, que é lá no dia do grande trono branco, para serem julgadas no grande trono branco. Então, eu espero que nós tenhamos entendido esse aspecto, para entendermos o que acontece conosco quando nós dormimos no Senhor. Aquela passagem que o Senhor Jesus foi cruzão, que ali na cruz, ele creu no Senhor Jesus, ele pede ao Senhor Jesus assim: Senhor, permita que eu esteja com o Senhor no seu reino, no seu reino. O Senhor Jesus diz assim: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não no reino, no paraíso, nesse lugar de consolo, né? A palavra diz que o Senhor Jesus, quando ele rendeu o seu espírito, ele foi até o Hades e até as regiões mais profundas. Ele foi para de lá ressuscitar. Então ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque o reino de Cristo só se manifestará na sua segunda vinda. A doutrina, se eu não me engano, a doutrina adventista crê que quando nós partimos dessa vida, nós dormimos, fica tudo escuro, a gente fica desligado, e aí a gente só desperta no dia da ressurreição. Nós temos base bíblica para entender que não, né? Nós dormimos, mas nós vamos para um além. O nosso espírito, a nossa alma vai para um outro lugar para aguardar o dia da ressurreição. E uma das passagens nós estamos lendo aqui, o Senhor falando sobre isso. Vamos voltar agora para Apocalipse 13. Qual que é a questão, irmãos? Se todos os homens que morrem vão para essas regiões, por que o mar dá aos seus mortos, os mortos que nele estavam? O natural fosse que a morte, o além, né, o Hades, entregasse os mortos. Então, há posicionamentos de estudiosos da palavra de Deus que diz que o mar é lugar de habitação dos demônios, que serão também julgados nesse grande trono branco. Porque é interessante, porque a palavra diz aqui no contexto, nós estamos lendo de Apocalipse 20, que o diabo foi lançado no lago de fogo, que o falso profeta foi lançado no lago de fogo, que a besta, o anticristo, também foi lançado, mas não fez menção aos demônios, né? E há irmãos que, estudando alguns textos da palavra, entendem que quando diz aqui o mar deu os seus mortos, significa que o mar está entregando esses demônios
para serem julgados também por Deus. Isso é um dos entendimentos, irmãos, não tem uma certeza sobre isso, mas é um dos entendimentos, né, a partir do estudo das Escrituras. Eu quero ler alguns textos dos irmãos que realmente nos intrigam sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler os versos 31 e 32. Então, os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a nave dos mortos. Pois ide, ordenou Jesus. Eles saindo, passaram para os portos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e as águas se desceram. Então, esses demônios, eles veem que aqui fala daquela passagem da cura de um gadareno que está possesso de demônios. E quando eles encontram o Senhor Jesus, eles sabem que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas e que vai expelir eles daquele homem. Eles não deveriam estar ocupando o corpo daquele homem. E o Senhor vai ordenar que eles saiam dali. Então eles suplicam algo ao Senhor. E o Senhor permite, porque Ele é Senhor de todas as coisas. O que eles suplicam? Senhor, permita então que nós saiamos desse homem, esse habitat que nós estamos tendo, e que nós entremos na manada de porcos. O Senhor disse: então vocês podem ir. E eles saem então e entram na manada de porcos. Só que é interessante, irmãos, que eles não ficam naqueles porcos. Eles usam aqueles porcos como um transporte para irem para onde? Aqueles porcos, a palavra diz que se precipitaram para o mar, né? Vamos numa outra passagem aqui, está aqui perto, Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Perdão, irmã, eu anotei errado, é 43, 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Está vendo? O que é o espírito imundo? É um demônio. Então, quando ele se apodera do homem, mas quando ele sai desse homem, a palavra descreve um cenário do qual ele se sente. Ele anda por lugar árido, ele não acha repouso. Um lugar árido, um lugar inóspito para ele, né? E aí ele fica buscando onde ele vai achar esse repouso. Então me parece que os mares, segundo a narrativa bíblica aqui, os mares são esse lugar em que eles encontram repouso quando não estão possuindo alguém. Nós vemos aqui nos evangelhos várias passagens o Senhor expelindo demônios de pessoas. Então isso é uma realidade, irmãos. O cristão que não crê que uma pessoa pode ser possessa de um demônio, ele está ignorando a verdade da palavra. Agora, quem é que não pode ser possuído por um demônio? Somente aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus. Então, se alguém creu em Cristo Jesus, foi por Ele regenerado, essa porta se fechou. A pessoa não pode ser possessa por um demônio, porque ela é lugar de habitação do Espírito de Deus. Como é que nós conseguimos imaginar isso? Que o Espírito de Deus e o demônio vão dividir uma mesma casa. Não tem como, né? Tanto é que esse texto que nós estamos lendo aqui, de Mateus 12, ele é um aviso sobre isso. Expelir demônios das pessoas pura e simplesmente não resolve o problema. Porque ele diz o seguinte: o demônio é expulso, os demônios. Eles andam por lugar árido,
procurando repouso, não encontram, e aquela casa ficou vazia, que é o tabernáculo, né, que somos nós. E aquela casa ficou vazia. Eles voltam e trazem muito mais com eles. Então não adianta você expelir o demônio de uma pessoa sem anunciar para ela o Evangelho, sem levá-la ao arrependimento para que ela creia e seja por Cristo habitada, porque senão você vai ter um problema muito pior depois, né? Então, eu quero ler também alguns textos aqui sobre o mar. Vamos em Gênesis, capítulo 1, verso 10. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o verso 9 e o 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. Segundo narra o verso 1 de Gênesis, e é interessante nós fazermos uma separação aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou o Deus o céu e a terra. Está falando aqui de mares? Criou o céu e a terra. A terra, porém, aí entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2, acontece algo. O que acontece? A rebelião de Satanás e os seus anjos, eles são expulsos do céu e precipitados. Então, entre o verso 1 e o verso 2 acontece isso. E aí, o verso 2 diz assim: a terra, porém, se tornou. É bom nós ajustarmos, que a nossa versão revista e atualizada não nos ajuda muito nisso. Ela diz assim: a terra estava sem forma e vazia. Não é isso. No original diz: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Certo? Vamos acompanhando aí. Havia trevas sobre a face do abismo. Veja que o abismo aqui é uma palavra que é utilizada em Apocalipse. A besta que emerge do abismo. Não é verdade? O diabo foi trancado no abismo. Então, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui aparecem as águas, né, sobre esse abismo. Então, o mar, no caso aqui, o Senhor, quando Ele começou a restaurar todas as coisas, Ele diz: haja luz, houve luz, e Ele vai restaurando todas as coisas. E por fim, o que Ele faz? Ele faz separação das águas. E a parte seca Ele chama de terra, e a parte molhada, como nós conhecemos aí os mares hoje, né, aí são chamados de mares. Então essa situação aqui sobre a existência dos mares, irmãos, ela é uma existência do ponto de vista bíblico negativa, que não esteve no propósito original. Eu quero adiantar algo para os irmãos. Depois que eu fiz essa observação, vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Verso 1. Prestem atenção, os irmãos entenderem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E olha aqui. E o mar já não existe. Entenderam? O mar, no novo céu e nova terra, depois que Deus restaurou todas as coisas, o que não tem mais? Mar. O mar, segundo a Bíblia, segundo esses textos e alguns irmãos estudiosos falam, é um lugar de esconderijo, de repouso dos demônios ou espíritos imundos.
conforme os textos que nós lemos. Então, quando ali no capítulo 20, verso 13, vamos voltar para ele, diz assim: deu culmar os seus mortos, alguns irmãos, com base em tudo isso que nós lemos, dizem, esses aí foram os demônios que foram entregues para serem julgados também. Tá? Vamos avançar aqui para a gente ver se consegue terminar pelo menos o capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a morte física, onde o espírito, a alma, separa-se do corpo, né? Então depois há a ressurreição, para que esses incrédulos sejam julgados e lançados no lago de fogo. Veja que interessante, que como eu disse, esse lago de fogo e enxofre é como se fosse um incinerador, onde todas as coisas negativas estão sendo lançadas ali dentro. Então, Satanás, repetindo, foi lançado também o anticristo, o falso profeta, e agora foi lançado quem aqui também? O inferno, o Hades, o lugar de tormento, a parte de tormento. E foi lançado também o que? A morte, né? Apenas estes? Veja o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado dentro do lago de fogo. Então os homens ímpios também, que seguiram o diabo em vida como seu príncipe, também vão seguir o diabo nesse lugar terrível de tormento eterno chamado lago de fogo. Então, ó, o que o Senhor está fazendo? Levando todas as coisas negativas para este incinerador, restaurando, reestruturando todas as coisas. Vamos ler alguns versos aqui para a gente poder encerrar sobre esse aspecto. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 23 e 24. Aqui está falando sobre a ressurreição, tá? Diz assim: cada um, porém, a sua própria ordem. Então está falando sobre a vivificação daqueles dias, a ressurreição. Cristo, ele não ressuscitou, então ele é a primícia de Deus, o primeiro a ressuscitar, né? O Senhor ele entregou a sua vida, por 3 dias ele desceu ao Hades, e aí no terceiro dia ele foi ressuscitado. Então ele é a primícia, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, os cristãos, os filhos de Deus, no ressoar da última trombeta, né? Paulo fala sobre isso. Então, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Está falando sobre o reino do Senhor. Agora veja o verso 26, irmãos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso está dizendo lá: lançou o Senhor também no lago a morte e o Hades, o lugar dos mortos, o lugar de tormento. O inferno, melhor dizendo, o lugar de tormento, aquela seção do Hades. Então o Senhor pegou o inferno, pegou a morte, que é o último inimigo a ser destruído, e lançou também no lago de fogo e enxofre, que é esse incinerador. Vamos parar por aqui. Na próxima reunião, nós então avançamos a partir do capítulo 21.
Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos encoraja a estarmos preparados para sermos vencedores, Senhor, porque sabemos que essa é a Tua vontade, que Cristo cresça e que nós diminuamos cada dia mais. Senhor, nos ajuda a negarmos a nós mesmos e não amarmos mais esta vida do que o Senhor. Nos ajuda a andarmos no Espírito e não satisfazermos as vontades da carne, porque assim estaremos, Senhor, habilitados, aptos para estar com o Senhor no Teu reino. Rogamos ao Senhor, desperta-nos para essa realidade, porque haverá dura perda para aqueles que, recebendo a Tua vida, forem infiéis ao Senhor. E haverá uma perda muito pior, Senhor, para aqueles que não receberam sequer a Tua vida. Por isso rogamos neste momento pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor. Rogamos neste momento para aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio e que ainda não conhecem o Senhor. E pedimos ao Senhor que nos use, Senhor, como testemunhas do Senhor para eles, para que eles conheçam o Senhor, para que eles se rendam a Ti, Senhor, e que não tenham a mesma sorte que os incrédulos, com aqueles que não Te receberam, Pai. Esta é a nossa oração, em gratidão ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.